Olá, sejam bem-vindos a mais este episódio do Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui do campus de Piracicaba. Hoje, para conversar conosco, convidamos o professor Eduardo Eugênio Spers, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc. O professor Eduardo Spers coordena o grupo Marca Exalc na Exalc e que tem aí no seu escopo de atuação trabalhos voltados para o marketing no agronegócio. E por isso a gente já agradece a disponibilidade do professor e já para entrar na conversa, professor, essa crise é mais uma oportunidade para as empresas do agro repensarem o seu marketing? Sem dúvida. Bom, primeiramente aí, obrigado pelo convite, fico muito honrado, né, de bater esse papo. Parabéns aí pela iniciativa aí da divisão de comunicação da Exalc, né, de não parar, né, de continuar aí usando a tecnologia como essa que a gente está usando agora para dividir um pouco de conhecimento, de informação, né? Então, um prazer estar aqui. Caio, eu queria começar, na verdade, falando um pouco do que essa crise, de maneira geral, tem, né, trabalhado com o indivíduo, né? Muito se fala aí para a gente entender estratégia, entender mercado, a gente tem que entender as pessoas, né? E o que, em geral, essa crise tem mexido com as pessoas, né? Então, as pessoas estão mais introspectivas, né? Talvez estão sem o norte, né? Existe aí toda uma discussão, quando a gente fala até de marketing, de como que você vai planejar, né? É futuro, né? É construir a sua imagem, não a de hoje, né? Mas lá na frente, é construir mercado, Então, acho que houve aí, na verdade, uma quebra de um ciclo, né, que vinha, né, de mercado, de relações, tanto pessoais quanto de mercado. E são perguntas, né, que eu sempre falo que quando você tem uma crise, né, passa por um momento de dificuldade, há um questionamento, por que eu, né, ou seja, por que nós, né, dessa geração, nesse momento, estamos passando com tanta tecnologia que a gente tem disponível hoje, né, e estamos passando, né, por esse desafio de não saber ao certo como controlar, né? Existe ainda, um learning by doing, e isso impacta totalmente a capacidade de planejamento, né, das pessoas. Então, isso tem a ver com as pessoas e com o mercado. A segunda pergunta é quem é o culpado, né? Quando você tem um culpado ali, você, né, tem a chance de dividir essas angústias, e, na verdade, essa crise não importa, né? Tem quem que é né, o culpado aí. Então, a gente já vai para a terceira pergunta, que é qual é a solução, ou seja, né, o que as pessoas estão no meio de entender o que está acontecendo e imaginar esse futuro aí pós-crise, né? O que eu posso pensar, né, dizer assim, e o que a gente vem acompanhando, e sempre numa situação mais complexa que essa que a gente está vivendo, a gente precisa dividir um pouco as situações, né? Tentar categorizar para poder entender o reflexo dessa crise, né? Então, além dessa relação do consumidor, né, das pessoas em geral, porque, no fundo, né, todos nós somos consumidores, há pessoas, empresas, setores que estão sofrendo e reagindo de maneira diferente, né? Então, assim, de maneira assim, geral, o que a gente define mercado? Mercado, a gente está falando em produto, né, ou serviço, num período, né, e numa região, né? Então, a gente tem que entender o escopo do que está acontecendo aqui no mercado, por exemplo, de Piracicaba, né, mais local aqui nosso, o que está acontecendo, né, no Brasil, né, o que está acontecendo nesse cenário aí internacional. Então, essas dimensões são importantes. E o que vai acontecer, né, daqui um mês, né, daqui 5 meses, né, isso todos têm que estar pensando, né? E isso depende muito do que está acontecendo a cada dia, né? A gente recebeu, por exemplo, uma informação interessante ontem do plano de que no dia 11 de maio, né, aqui pelo menos no estado de São Paulo, vai haver uma flexibilização
dessa quarentena, né? Há esse dilema entre o melhor, que é a questão mais, vamos dizer assim, perspectiva de saúde médica, né? E a perspectiva econômica. Então, talvez a gente vai ter aí um momento em que não será o ideal médico e não será o econômico, né? Mas em algum momento a gente, né, vai ter que flexibilizar, e a gente já vê isso acontecendo, né? Países como a Alemanha, né, já vem algumas cidades aqui até da região, né, embora de uma maneira talvez não tão organizada, mas o que eu vi em colocar lá, né, quer dizer, quais são os parâmetros, se você tem, do ponto de vista mais de saúde, a quantidade de leitos disponíveis, né, quantidade aí da taxa de crescimento de novos casos, então dessa capacidade de absorver né, um possível incremento. Então isso, né, você hoje já tem parâmetros para poder passar para um cenário mais aí de, vamos dizer, de crescimento, início da questão econômica. Nem isso nós estamos falando de curto prazo, né? Sem falar aí no Uma médio retomada prazo. ainda incerta, né? Exatamente, E o que eu acho assim das empresas, você tem grandes empresas que têm, vamos dizer assim, uma salvaguarda, uma energia para poder, né, vamos dizer assim, um colchão aí para poder passar por alguns meses. Né? É lógico que as perdas são, né, muito grandes, mas eles têm potencial para diluir isso, né, em termos de se precisar de financiar ou realocar recursos. Mas tem estratégias interessantes, né? Você vê que a comunicação mudou, a comunicação era para vender, mas hoje você não tem mercado, você não está vendendo. Então, você está realocando para programas de fortalecimento da marca, né? Então, a gente vê muitas empresas fazendo doações de responsabilidade social, ajudando hospitais, etc. Você vê uma marca de varejo oferecendo o seu marketplace, a sua área, né, de vendas aí para outros pequenos varejistas que queiram, né, oferecer seus produtos aí na internet. A gente vê negócios, e aí que é o grande problema, que são negócios informais, e esses estão sofrendo bastante, que dependem, né, não tem capital de giro, né, quer dizer que você parou, né, parou de receber, você não tem como, né, vou dar um exemplo de circular, né? Exatamente, um food truck, né? Quer dizer, tá lá, ele tem o food truck, às vezes fez um financiamento para montar aquele food truck, consegue sobreviver aí um mês, né? Então se a gente pensar assim, uma semana, o impacto é muito grande, né? As pessoas estão assim já no limite da sua capacidade de sobrevivência. Então, assim, eu acho que a gente tem que agora primeiro, a gente está no meio do furacão, então tentar, né, categorizar, porque eu acho que cada solução vai ser diferente. Então, isso que eu estava falando até da retomada, eu acredito que em algumas cidades onde você vai ter lá o farol verde, tende a, né, ter talvez um impacto menor e uma retomada mais rápida. E outros vão ter que lidar, e aí talvez vai ter que ter políticas aí, não só ações privadas, mas políticas no sentido de tentar equalizar e fazer as pessoas, né, saírem de uma maneira, né, melhor possível. Né? Eu acho que todo cenário de crise, daqui, né, não há um ano, mas, né, 3, 4 anos, a gente vai estar realmente num cenário muito diferente. Agora, Caio, falou acho que o que veio mesmo, para ficar é a questão digital. Né? Então, eu vou dar um exemplo de né, tem um parente que trabalha com etiquetas, venda de etiquetas, né, para indústrias, e ele, eu vou te visitar aí, né, e hoje né, por telefone, WhatsApp, vídeo, e eu duvido que ele volte, né, a pegar o carro dele, fazer as visitas, ter esse contato. Então, assim, são pequenos exemplos que as pessoas, né, estão mudando. A gente aqui mesmo, né, na universidade, os alunos estão aprendendo, né? Hoje eu dei aula, fiz enquete, né? Preparei no Google Forms a enquete, discutimos o caso e tentamos participar. A gente está aprendendo também
a utilizar recursos que estavam já disponíveis, mas eu acho que esse Sim. momento potencializou esse processo. Então, assim, o que já era algo que já vinha sido discutido, que é a digitalização, né, das empresas, né, transportar o digital, e até coloco aí o marketing, né, o marketing digital, você chegar nas pessoas. Se as mídias tradicionais já estavam em queda, agora então né, veio para ficar e de uma maneira talvez muito mais rápida e permanente. Professor, muito interessante isso que o senhor mencionou, né? Que as pessoas estão introspectivas e as empresas promovem uma mudança para sair dessa introspecção, valorizando o marketing social, valorizando o próprio propósito da empresa, né? Ou seja, essa é uma onda talvez irreversível tanto para o food truck, o senhor mencionou aí, como para as grandes corporações, para as empresas do agro, empresas de serviço. Essa Sim, valorização do marketing social e do marketing de sim, propósito, acho que veio definitivamente para ficar. sim. Perfeito, muito bem colocado, cara. Eu concordo com você. É uma mudança, e aí isso já vem até o nosso último evento aí de marketing, a gente chamou de marketing de propósito, né? Qual é o propósito das organizações? Então, na verdade, a gente vê muita coisa que já vinha, né, de um movimento aí, né? Qual é a razão de ser, né, da organização, né? E hoje os consumidores, já nas mídias sociais, eles podem comentar sobre empresa, né, sobre produto, e cada vez mais pessoas se engajam nisso. Então, além de vender, ela tem que ter uma missão, né? Tem que ter um propósito. E isso realmente reforça. E eu acho que além disso, Caio, e aí você falou no agronegócio, tem um aspecto interessante que nos forçou, e eu acho que está nos ensinando essa crise, pelo menos para a população em geral, o conteúdo científico, né? As pessoas Sim, estão aprendendo, né, a pensar, e aí você pega o agronegócio, muita fake news, muita informação sem respaldo, que acaba chegando ao público e de maneira urbana, né, de uma maneira geral. E eu não sei, eu tenho uma visão de que esse vai ser um benefício. Acho que a população hoje ela está encarando, né, a questão técnica. Por que você tem que pôr a máscara? Por que você tem. Tudo tem uma razão, né, científica. Por que razão você tem que ficar científica, né? longe? Então é um pensamento que foge um pouco dessa emoção do superficial para algo mais consistente, né? Algo que realmente é testado. E você vê, na questão do agronegócio é muito isso, né? Você tem externalidade, você está produzindo, você tem um impacto ambiental ali, mas que pode ser reduzido, tem esse bom senso. Então, eu acho que é uma oportunidade também para o agronegócio, né? Alguns setores também, outros, mas para o agronegócio se comunicar melhor, né? Talvez aproveitar essa perspectiva mais consciente do consumidor de maneira geral. E eu acho que esse é o momento de planejar o futuro, né? De pensar de longo prazo, está tudo parado. Eu sei que é difícil, porque existe né, Caio, uma diferença entre risco e incerteza. Né? Se a gente Sim, pensar lá em 11 de setembro, também foi pego de surpresa, não podia imaginar que isso exatamente. aconteceria, e teve um impacto, né, global. Talvez o que a gente está vivenciando, né, chegou mais perto de nós, né, de todos, né, porque isso nós estamos falando aqui do isolamento, mas se você pensar no mundo inteiro, as pessoas estão passando por isso, então é a mesma situação. Então eu imagino que essa é uma perspectiva muito, né, interessante aí do que a gente está passando. Professor, o senhor comenta aí que vai haver essa abertura ainda aqui gradual, município a município, dependendo do caso, os governadores se posicionando de forma ainda, cada um pontualmente. Mas o consumidor, quando ele for de vez liberado, volta a consumir, volta a andar pelo comércio, esse mercado de consumo tende a mudar, esse comportamento tende a mudar, a priorizar produtos e serviços que antes talvez não eram tão valorizados. Sim, eu acho que o consumidor, eu acho que na opção de compra, o que mudou, né? Isso é uma discussão que já vem há vários anos, né? Desde que quando eu comecei a fazer meu doutorado em 2000
3 ali, se falava que o digital ia substituir, né? E hoje é o consenso que você tem que ter, por exemplo, uma loja para você mostrar os seus óculos, para a pessoa ter uma experimentação, e que a gente chama de omnichannel, né? Você compra na internet, busca na loja, né? Pega na loja, recebe em casa, compra na loja, recebe em casa, isso tem sido feito. A gente vê experiências aí que aconteceram nos Estados Unidos, por exemplo, com a Toys R Us, por exemplo, que é uma loja de varejo, brinquedos, que simplesmente desapareceu porque não foi para o mercado digital, né? E outras empresas que nacionais aí também que eu não vou citar, mas que ficaram só no digital e desapareceram. Também. Então eu acredito que vai haver um equilíbrio, né? As coisas on e off, na verdade você não. Antes você até numa linguajar de marketing você fala assim, mercado on e off. Hoje você tem um mercado só, né? Você Mercado está só com as duas legal. vias, né, ligadas ao mesmo tempo, né? Isso, então acho que é uma simplificação. Agora, o que você acontece é que você vai usar melhor o dos dois, né? Então você vai à loja quando realmente precisa, quando você quer ter uma experiência, quando você quer tirar uma dúvida, né? Você fala, não, eu consegui experimentar, estou comprando uma roupa, já sei, põe lá na internet. Não, estou na dúvida, será que fica bem? Então eu vou lá na loja, né? Então você vai ter, eu acho que mais recursos e mais informação também. Você pode comparar preços pela internet, você pode, né, fazer comentários, né, você pode ouvir aí comentários. Então, eu acho que vai acelerar esse processo de... os consumidores vão tomar, né, decisões de consumo aí, de compras, com mais eficiência, né, com mais embasamento. Eu acho que esse que é o grande norte aí né, dessas mudanças. Talvez seja a curto prazo a projeção futura aí mais segura é essa mudança no comportamento, pensar um pouco mais para comprar e planejar um pouco Isso. mais na hora de comunicar. Exatamente. Você ser mais dono do processo, né? Mais centralizado, que a gente fala no cliente e não na loja. Né? A loja é só o meio, é só. Né? O que tem que ser importante é ser aquele produto, serviço, atende àquela necessidade. Né? Ou seja, e talvez até de você customizar mais, né? Que o digital permite isso. Né? Você ir lá, você colocar, digitar o seu nome, você fazer, né? Quer dizer, uma proatividade maior. A gente tem muitos estudos hoje, por exemplo, se você pega no celular, você tem uma postagem de uma empresa, você pode simplesmente olhar, você pode olhar e dar um like, né? Você pode olhar e compartilhar, né? Você pode, né, dar então essa interação, essa cocriação, essa coparticipação do consumidor na compra, ela se expande quando você, né, junta esse lado Exatamente. físico e digital. Agora, professor, eu não podia perder essa oportunidade, porque a gente está aqui na Universidade de São Paulo e o senhor coordena o grupo Marquesalc aí, que fornece informações e ajuda o profissional que vai se formar, no caso aqui da Exalc, né, Sim, a ter contato com esse mercado consumidor, né? Queria que o senhor falasse um sim. pouquinho da atuação do Marquesalc, como é que esses alunos trabalham com isso, desenvolvem Sim, estudos, para poder entender melhor o que a gente está passando e sim. poder vencer talvez a crise com criatividade, com conhecimento científico. Como é que o Marquesalc trabalha? A gente tem trabalhado, né, como qualquer grupo aí, de extensão, e eu considero ele também, embora não formalmente, aí, mas de pesquisa também, né, ensino, pesquisa e extensão. A gente tem trabalhado com aulas abertas, né, então a gente tem convidado, mesmo nesses momentos aí de distanciamento, a gente chama de aulas abertas, né, que o Marquesal nos ajuda, aí junto com as disciplinas, a chamar profissionais, né, que estão atuando aí no mercado, para trazer essa realidade do mercado, né, e ao mesmo tempo abrir essa possibilidade de outras pessoas participarem. Né? A gente teve uma aula aberta aí sobre design, que tem uma participação muito grande, né? Foi até divulgada aí no jornal e da cidade, e eu acho que é um pouco isso. A gente abre também a possibilidade com esse recurso digital
e não só do Marquesalc, né, mas das aulas ali, fazer com que mais pessoas participem, né, aproxime a universidade da realidade de mercado. A gente está conduzindo aí uma pesquisa agora de mercado no meio desse momento, fazendo desk research, né, quer dizer, ligando para as pessoas. Então, eu acho que esse é um procedimento muito interessante. A gente sempre pensou dentro do grupo, não o fim, né, que aquele projeto vai dar, mas o meio, né, ou seja, aprender, né, a ter esse contato prévio com o que está acontecendo no mercado. Isso é muito importante, né, para o futuro profissional. A gente tem um evento anual, ele está postergado, ele na verdade iria acontecer, ainda está marcado. A gente sempre realizava na Exalc, a gente quis esse ano inovar e vamos fazer em parceria com a SPM, vai ser em São Paulo, que é aquele congresso de marketing, e o congresso de marketing, que é o COMA, né, que é um congresso mais científico. E então, mas está marcado para 24 de agosto, espero que a gente consiga realizar, senão a gente, né, posterga. Então, essa é essa é uma ideia interessante também, né, de socializar conhecimento mais focado no marketing e no agronegócio. A gente tem que se posicionar também, o Marquesalc, dada aí toda a história da Exalc, a gente contribui mais por essa ideia da cadeia, né? Tanto ali na produção rural até o consumidor final. A gente tem os boletins, né? Agradecemos aí, vocês têm divulgado esses boletins, né? Já chegamos aí no 8º ano, né? Cada ele é mensal, né? Então, esse último, por exemplo, falou de competitividade, né? Como que você pode analisar o ambiente competitivo. Então, ele é um recurso. Então, a gente tenta, né, dentro da nossa missão, gerar conhecimento também em marketing, né? Ligado aí a agronegócio. Então, é um papel que a gente interessa, né, bastante. Agora, lógico que ele já tem quase 10 anos e os alunos vão passando, né? Quer dizer, alunos entram, saem. Então, alguns têm uma motivação A, motivação B, e a gente vai tentando lidar, né, exatamente com isso. Mas eu percebo, agora a gente já tem muitos ex-alunos, alumni, né, que se formaram, estão aí no mercado, e eu recebo um feedback muito interessante de que os aprendizados, né, esse contato com o mercado é muito importante. E eu não diria só do Marquesalc, mas, assim, um dos grandes privilégios do aluno, além de outros, estar na Exalc, que é a quantidade de grupos de extensão, né, em diversas áreas em que ele pode, né, realmente fazer esse contato com assuntos, né, se aprofundar extra-sala de aula, que eu acho uma riqueza muito grande. Professor Spers, agradeço por senhor ter compartilhado conosco todo esse conhecimento, né, que mostra como é que a academia trabalha o agronegócio, olhando para o mercado, olhando para a sociedade, e como é que o senhor trabalha com os alunos aí a produção desse conhecimento. Mais uma vez, agradeço por atender a gente remotamente, abrir um espaço na tua agenda aí e ajudar a fazer conosco mais esse podcast Estação Exalc. Eu que agradeço, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, Caio, aí da Divisão de Comunicação, né, toda a equipe, né, envolvida, e fico à disposição, espero aí que, né, os ouvintes também tenham gostado, e que a gente possa aí passar logo, né, por esse momento aí tão difícil. Abraço a todos. A você que acompanhou esse podcast Estação Exalc, agradeço mais uma vez a sua audiência. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre ciência, tecnologia, cultura ou cidadania. Até mais!